Eu sou bem suíça. Eu fiz a escola na ETH Zurich e aí eu aprendi de ser muito purista, né? De reduzir ao mínimo, de perguntar atrás. E você pode imaginar que choque foi meu primeiro encontro com o Brasil. De ser aqui, este tamanho, esta vida barroco, o ritmo de sua vida, todas estas coisas para mim foram veramente o choque. Mas eu gostei deste primeiro momento. Acho que seu país, sua língua, abriu meu coração e nós adotamos duas crianças e por isso eu acho que essa relação vai ser toda a vida para mim muito forte com o Brasil. Bom, eu nasci em Berna, a capital da Suíça. Eu vou tentar de relacionar esses 4 lugares que eu escolhi, cada vez com a água também. Bom, você vê a alça do Are, não sei como traduzir, do rio Are, que define bem a cidade de Berna. Berna bem conhecida para a sua cidade velha, muito linda. Bom, a segunda. Que nós vemos é a estrutura, não? Uma estrutura bem definida de Berna, com uma rua principal, as ruas paralelas, as igrejas e a prefeitura. Não? A igreja, o Münster e a prefeitura não estão aqui na rua principal, mas nas ruas paralelas. Não? E, como nós temos o rio, um monte de pontes que vai relacionar ou conectar a cidade velha com os novos partes da cidade. Bom, os pontes. Isto mostra já que Berna não tem um relacionamento direto com a água, mas que temos uma cidade em 2 níveis. A água se baixa, não? E aí temos o lazer, não? De andar com pequenos caminhos. Aí foram também o artesanato, não? Eram pequenas casas de artesanato. Não? É uma estrutura completamente outra que nós vamos ver no nível da cidade. Assim, a cidade de Berna tem dois rostos, uma de cidade e de água. Se nós entrarmos na rua principal, vai ser isso, não? Uma rua bem definida, com telhados bem fazer isso, fechando o espaço da rua, com uma cor muito de unidade, de cinza esverdado, não? Mas que eu quero falar em Berna é esse lugar, é este e também deste lado. Estas são nossas arcadas. É um lugar de entremeio, um lugar onde se eu vai passear, vai ser bem protegido da chuva, de tudo isso, mas neste entremeio vai ser também uma luz diferente, uma atmosfera diferente. Eu vou participar do público, mas vai ser neste momento também privado. Eu escolhi isso porque aqui eu não conheço esta mistura veramente deste entremeio que faz para uma cidade seu ambiente. Eu acho que você depois vai me explicar onde eu vou ver estes lugares, mas até agora eu não vi e por isso eu escolhi isso. Na planta, nós vemos que tem estes de 2 lados, esta estrutura bem clara, bem definida, e aqui estas arcadas que dá este entremeio aqui, que vai dar também de dar um acesso ao subsolo que faz parte da cidade.
Esse entremeio, eu acho que é um lugar muito, muito importante, de ser entre mundos, entre o privado e o público. Eu acho que Van Eyck disse que no entremeio é o lar do povo, que aqui no entremeio eu preciso dizer eu sou público ou eu sou privado. E neste momento, quando eu vou tomar minha atitude, não? Eu vou mostrar onde, se eu sou privada ou se eu sou público neste momento. Eu vou falar de Zurique um pouquinho, porque eu penso, se eu diga que de fazer arquitetura é um trabalho entre razão e emoção, eu acho que vou falar sobretudo atitude, não é uma teoria. Não? E que as coisas que eu vou apresentar são fragmentos, são ideias que talvez também na sobreposição entre todas as coisas se vai mostrar como é esta atitude, como eu trabalho na universidade, mas também como eu trabalho no meu escritório. Por isso com a Alyssa nós dizemos também, ela vai mostrar também trabalho dela, o trabalho de teses, porque mostra que nós arquitetos, eu acho que esse era meu primeiro professor de arquitetura que disse isso em Zurique, onde eu estudei, que fazer uma arquitetura é fundamentalmente socrático. Ninguém tem a posse da verdade. Ou estudantes, nós conjuntos, nós somos olhando, aproximando entre as coisas para olhar para o melhor. E nisto eu acho que isto é minha básica, do meu fundamento, que eu aprendi em Zurique, mas que agora veramente é base do meu pensamento. Bom, se nós olhamos para Zurique, não? Esta minha biografia de estudar em um lugar tão maravilhoso, com as montanhas que fazem o horizonte e também com a água. Mas aqui em Zurique, a água, por favor, a água tem uma outra dimensão para a cidade, porque a cidade e a água são no mesmo nível. E olha, que nós temos aqui de maravilhoso em Zurique. Isto aqui, vou mostrar no próximo imagem, é um banho. Não? Nos rios, nós temos banhos. Banhos que talvez, como este, é fechado, porque era o banho das mulheres. Mas ficou assim também hoje, e você pode imaginar, tomar um banho, nadar, neste lugar, no Rio da Lima, em Zurique. Você está ligando através do rio com todo mundo, não? Com todo o mundo, porque o Reno vai continuar, vai passar a Alemanha, vai andar a Holândia, vai andar no mar, não? Através, nadando neste pequeno lugar bem definido, dando para você a segurança que você não vai perder para o mar. Eu acho que isto é também um entremeio, não? Entre o mundo, não? Relacionar-se entre o mundo, mas também com um pequeno banho público em Zurique. Para mostrar, eu quero com cada cidade relacionar um pensamento. Se bem foi isto de entremeio, vou aproximar-me através de Zurique, através de um pequeno livro. Este livro de transparência, eu acho que alguns já sabem, para mim é minha Bíblia. Não? Eu vi este livro conjunto com meu professor, que eu já citei, Hochschule, que é de aprender arquitetura e socrático. Ele fez a tradução deste livro. Este livro é pequeno, o texto, o núcleo
é um texto de Colin Rowe e Robert Slatsky, dos anos 56. 68, quando Hochschule já foi professor em Zurique, ele fez uma tradução deste livro e fez um apêndice com um comentário. Este livro quer mostrar também que se as coisas se sobrepõem, como este banho que eu mostrei, que não se a coisa não é só definida, mas que entre as coisas se abrem mundos. Sua teoria de Colin Rowe e Slatsky vem olhando da... Ok. Mais atrás? Eu acho que queria mais atrás. Não, ok. Vou falar sem. Que tem a transparência do material, do vidro, que nós vemos aqui na Bauhaus, mas que tem também uma transparência que vem, espero que vai ser a imagem é correta, que vem da arte. Não? Eu acho que nós arquitetos precisamos olhar o que a arte faz, porque a arte não precisa mexer com as funções, eles são livres. Eu não sou uma artista, eu não acredito que arquitetos são artistas, eu acredito que nós somos trabalhadores. Mas, de olhar para as artistas, nós podemos aprender muito. E aqui, Colin Rowe e Slatsky, olhando o cubismo, quando o cubismo fez vom, né? Como uma bomba como dizer, na imagem, né? Que a imagem perde seu limite, né? De novo, e se sobrepõe com diferentes leis, abrir uma coisa que nós arquitetos podemos traduzir, transformar em arquitetura. Imagem de Joan Gris, com imagens deste livro de transparência de Colin Rowe, Slatsky e Hochschule, que mostra que as coisas que eu posso aprender nesta imagem, posso transpor no olhar para o espaço. Vai dizer que estes espaços se sobrepõem e me dá diferentes leituras. Eu acho que isso é uma coisa fundamental que este livro nos mostra. Porque este pensamento é uma atitude que o exterior e o interior têm a mesma gültigkeit, validade, que só têm a mesma importância. Não? O exterior e o interior têm a mesma importância. Não posso dizer se aqui é uma imagem de ruas ou se isso é prédio. Eu não sei também se esta imagem vou ver, não? Um trompetista ou a imagem de uma mulher. Aqui, tomando a Vila Curuchet de Corbusier, que é o mais importante? O exterior, que é fantástico, ou o interior? As duas têm a mesma importância. Eu acho que isto mostra que nós arquitetos nós não podemos pensar em formas, mas precisamos pensar em um espaço que o espaço tenha ambiguidade de interior e do exterior. Eu acho que também escolhi de tomar a Nolli Plan de Nolli de Roma para mostrar também, pensando em seu trabalho que você está fazendo, pensando que os espaços, os prédios públicos, não? Têm a mesma importância que a rua. Não? O espaço de uma igreja, imagina, da Piazza Navona, eles são da mesma importância porque eles se sobrepõem e, através desta sobreposição,
vai dar a riqueza deste lugar. E assim também, pensando em minhas arcadas de Berna, não posso dizer se sou neste momento dentro ou fora, sou as duas. Bom, para terceiro lugar, eu escolhi onde estou trabalhando. Não? São veramente os lugares de minha biografia. Karlsruhe, onde eu trabalho. Acho que Karlsruhe você conhece como planta. Não? Le Corbusier não gosta disto. Ele escreve de uma maneira bem clara, que não se pode fazer desta maneira espaço, não? Porque o espaço exterior depende do espaço interior. E aqui é uma ideia que Carl Wilhelm tive em 1715 e fiz isso. A legenda escreve que ele foi caminhando e dormiu com o leque de sua namorada, imagina que imagem linda, e sonhei que poderia ser, esse leque poderia ser a imagem de uma cidade. Aqui também essa sobreposição de razão e de emoções. Hoje também esta estrutura é clara na planta de Karlsruhe. Mas o que eu quero mostrar é que não cada cidade vai chegar a ter um lugar na água. Karlsruhe também tem o Reno. Não? É perto, é o bordo do Reno. Mas aqui você não vai ver nada do Reno. Não? Esta cidade não aproveita, não sei se é correto, não a possibilidade de expandir no Reno. O Weinbrenner, aqui tentei de fazer de ligação com esta rua bem forte até o Reno, o Rio Reno, também com colunados para enfatizar o espaço, mas eu acho que esta é uma coisa que infelizmente a cidade não fez e não trata a água. Bom, eu quero aqui falar sobre uma outra coisa de entremeio, de sobreposição. A sobreposição do pensamento do Carl Wilhelm, que disse, eu tenho uma ideia, eu vou ao jardim, que normalmente está atrás do castelo, não? Porque é bem absolutista. É bem absolutista. A torre do castelo na medida, o castelo, 32 linhas, não? Strahlen, que estruturam o espaço. E, normalmente, o jardim que está fora, está atrás, agora ele toma isso, ele faz de novo um entremeio, um lugar entre o castelo e a cidade. De uma maneira, é muito inteligente, acho que ele fez. Porque, olha, aqui foi a nobreza, ele fez a distância, mas no mesmo momento ele deu um lugar comum, com meus arcadas de Berna. Eu posso aprender aqui também, se eu pergunto, atrás das condições, atrás das tradições, que eu penso que deve ser assim. Eu acho que isso é importante para mim. Eu faço isso em cada projeto. Não? De perguntar, deve ser, tradições, mas posso perguntar como posso mudar, como posso trabalhar também aprendendo das tradições. Eu acho, por isso eu queria mostrar só este lugar que no mesmo tempo era representação, mas também comunicação. E hoje a foto que mostra que é um jardim de encontro em Karlsruhe. Com Karlsruhe eu vou mostrar um pequeno projeto para mostrar como eu traduzo
meus pensamentos no meu trabalho. Eu acho que o mais difícil é de fazer uma coisa para sua própria casa. É uma chance de fazer sua própria casa. Mas também você precisa perguntar atrás como você quer morar, não? Quem vai ser as possibilidades do lugar, talvez financeiro, não? Tudo estas coisas. E o sonho do arquiteto de fazer uma coisa que não é só como o toalete que nós vemos no primeiro lugar. Tudo isso com sua própria biografia, vendo e também pensando se é bom de fazer uma casa familiar ou não. Mas se você disse, neste momento, ok, vou fazer, eu acho que uma casa familiar deve ser um experimento. Não? Precisa ser olhar atrás das coisas, das tradições e de perguntar como quero morar, dar outras possibilidades de morar para uma família em um tempo que é fixado, que é limitado, porque a vida muda. Não? Bom, por isso eu vou mostrar rapidamente alguns, para mostrar como traduzir estes pensamentos em um pequeno trabalho. Bom, o lugar em Karlsruhe, não? Um lugar bem pequeno, bem tradicional, é um pátio. Não? Um pátio que tive aqui uma velha casa que nós tomamos e fizemos esta casa. Eu vou falar sobre esta casa. Você já vê que esse lugar é muito estreito, que não tem muito lugar e que preciso me perguntar como quero mudar, como quero habitar ou morar. Okay. A ideia, como este lugar foi muito estreito, foi de ser uma lanterna, de pôr neste pátio uma lanterna. Uma lanterna, uma casa de vidro. É difícil de falar de casa de vidro aqui em São Paulo, mas é uma outra maneira de traduzir. Bom, é uma casa de vidro, uma lâmpada para este pequeno coche que você vê aqui, é que nós dizemos, que nós tentamos, não. Nossa ideia foi não de fazer quartos para nós 4 pessoas que nós estamos vivendo aí, mas dar um grande espaço, não? Em cada nível, um grande espaço, e também na coche um espaço que é um espaço. A estrutura é bem definida através de 2,50 metros, porque precisamos de ter uma estrutura barata, de ter a possibilidade de pôr carros e tudo isso. Mas nós vemos que não, é só um nível, sem compartilhar. Mas o que eu quero mostrar ou discutir aqui, que na sua biografia, neste momento, já conheci São Paulo. Não? Estas são imagens, não? Que eu tenho na minha cabeça se eu trabalho. É isso que eu penso que são as solas, não? As marcas da memória que eu tenho comigo, que eu preciso traduzir. Eu não vou começar um trabalho sem saber nada. Não? É cada vez uma tradução, uma transformação que tem. Você pode ter certeza que este lugar maravilhoso, que eu gosto demais, não? Era também a ideia que nossa habitação, que nosso modo de morar conjunto poderia ser. Bom, continuamos. Não? Nossa vida é entre livros, que eu adoro, é a cozinha, que eu adoro também, adoro cozinhar, comer e ler, não? Também esse ratio e emoção, e as fotos antes e agora cheio de livros. Vamos rapidamente, por favor. A galeria, ao nível superior, que é aberta também para dormir em seus livros. A relação como exterior só através a luz no teto. Continuamos.
e que quero mostrar aqui é como nossas crianças ou como nós convivemos com nossas crianças. E também, este nível da galeria, aqui a biblioteca, não sei se dá para ver, nosso lugar onde nós dormimos, e este lugar grande para as crianças. Eles não, nesse momento, quando nós fizemos a construção, eles dizemos, que vai ser feliz de ter um quarto para mim, de fechar a porta, de não ver a Mara, não de brigar com o outro. Mas quando eles viram obrigado, o espaço, eles disseram, não, neste momento poderia dormir com minha tenda aqui dentro, poderia pôr meu pequeno treino que não é mais pequeno, que poderia ser grande um treino aqui. E assim nós dizemos, ok, não vamos fazer quartos para as crianças, vai ser um lugar e todos os móveis têm rodas. Né? E assim as crianças mudam, estão desenhando também como arquiteto o seu lugar. Como estrutura, nós damos esta biblioteca, onde você pode, como docking station, onde você pode pôr o armário, que tem rodas também, você pode pôr aqui dentro uma coisa mais grande, assim você tem uma mesa, né? E assim as crianças já conosco, eles estão fazendo seu espaço. Eu acho que, como Georges Perec disse no livro de Sonhos de Espaço, que o espaço deve ser conquistado. O espaço não é um presente, não é aqui. Nós precisamos fazer o espaço. É isso que queria mostrar aqui. A casa de vidro não dá na Alemanha, porque temos é muito estreito, precisamos também de proteger, por isso esta zona de 60 centímetros com as cortinas, que ajuda também a regular a luz. É da noite a estrutura de uma lâmpada, que era a ideia primeira. Bom, continuamos. O último lugar que eu quero apresentar é Konstanz, onde eu trabalho, onde está a minha universidade. Ao lago de Constância também, eu acho que tem a possibilidade de trabalhar, de viver em lugares muito bonitos. Este é um lugar onde cada um faz suas férias. Não? Olha a próxima imagem que mostra as casas são pintadas, as ruelas medievais. Não? É um sentimento, um ambiente muito turístico. Bom, nossa escola também ao bordo do rio, e que eu quero mostrar aqui como os alunos, os estudantes usam este rio. Olha, não? Do ponte eles pulam no rio. O rio aqui tem as pequenas naves, e de outro lado, esta imagem é de outro lado, onde, se eles querem, no meio-dia, eles vão nadar, eles vão rapidamente entrar na água. Estas coisas são muito perto, e eu acho que a água pode ser uma qualidade imensa da vida, porque abre, qual elemento nós temos que abre tantas associações como a água. Eu quero falar conjunto com a Alyssa, porque ela trabalhou também neste trabalho o ano passado. Era a preparação que nós fizemos para esta Summer School, que nós vamos repetir, fazer de novo, mas esta vez em Constância. Para vir com 10 alunos para São Paulo, eu pensei que eles não podem ter o mesmo choque como eu 19 atrás, porque eles não têm o tempo de ter este choque, eles só ficar 3 semanas aqui. E por isso nós começamos a trabalhar que é este espírito brasileiro.
E nós fizemos trabalho de preparação, olhando que é a arquitetura do Brasil, comparando a arquitetura do Brasil com nossa arquitetura europeia. Okay, the important thing for us as students was to kind of get to understand the Brazilian spirit within 3 months, to be prepared to come to Brazil, work with Brazilian students on a Brazilian topic in a megapolis of Sao Paulo. So this picture is supposed to show you how we try to approximate to the topic of Brazil and the Brazilian roots to Europe, like the connections and the history, everything. So by comparing two pictures, like really face to each other, and at the same time, I don't have a pointer, down there, kind of try to find out where the main idea came from, or was inspired by. It helped us to understand where the roots are and how the approach on spatial creation was. Nós vamos mostrar algumas páginas deste livro, não? Para mostrar como é o pensamento entre mundos e que nós tomamos para trabalhar. Também acho que as imagens devem falar para eles mesmas. Não? Tem coisas que são no ar. Não? Foi mais ou menos ao mesmo tempo. As coisas são no ar. Quem é o primeiro, quem é o segundo. Não importa isso. Mas o que importa é como vou traduzir, como vou transformar as coisas em um lugar que é importante de ter. E acho que essas duas imagens falam cada um para eles. Eu não preciso comentar. Bom, eu quero aprofundir um pouquinho. Aqui as duas donas do século passado, porque já fiz trabalho sobre Charlotte Perriand, que nos anos 60 foi 4 anos aqui no Brasil, e esta experiência do Brasil mudou muito na sua vida. Não? E eu acho que esta foi para mim também uma boa maneira para entender o Brasil através da Charlotte. So, for us as students and within this Palestra, we wanted to show that by using different kind of tools to create creativity, like from the beginning. So with the tool of comparisons, we have Charlotte still on the right-hand side and Lina on the left-hand side, and they worked with different approaches. So the one was collecting popular art, and the other one was collecting like nearly everything, from waste to trash to stranded goods. Everything she just found passed by and popped up in her head and created, a creative approach to her next projects. And then both of them took those collections and transformed them into something different. So especially Charlotte Perriand was doing a translation from the actual object into a picture, and from the picture back to space. So this is like, it's a process of creation of space, which is very unique here. Eu acho que a foto, de tomar fotos, é uma abstração e uma maneira de olhar. Não é? Tudo isso é só uma maneira de aprender a olhar, e a foto nos aprende também a olhar. E se nós vamos no interior também, não? Uma biblioteca, mas que mais pode ser uma biblioteca? Não? Como uma biblioteca pode tratar ou também mudar o espaço? Eu acho que essas duas bibliotecas falam também para eles. Isto é em Paris, quarto para alunos. Okay, here we can see another form of transformation, of translation of seen images into actual built space. So we have the carousel down there, which Charlotte took and transformed it into an actual shelter space, which can be kind of quickly being built up. Lina did nearly the same, having images in her head and kind of transforming a street space into a theater by using actually
objects which belong to the street, like we can see it here, which we can see on every construction site, but put it inside out and giving it a new value. Eu acho que eu gosto aqui é uma coisa para crianças, né? Lugar de crianças. Mas ela olha veramente que são as qualidades desta estrutura. São que ele vai mover-se rapidamente, que ela é leve, e de tomar nas montanhas, de levar nas montanhas e de tomar os letos, as camas, né? para fechar a estrutura, de repensar e de retransformar uma coisa que ele vem. Eu acho que isso é também o Brasil, não? O tamanho do Brasil que nós não podemos fazer, se nós queremos também, deste tamanho, deste gesto, esta escada no apartamento de Charlotte em Paris, desculpa, neste apartamento em Paris é deste tamanho, assim. Não? Se você toma a bolsa com vocês, já vai ser difícil de subir. Não? Você está pensando, mas dá, não? Dá. É uma escala, eu acho que também tem esta generosidade, esta elegância, esta língua que é da biografia, que é das culturas do mundo. And at the same time, it's very interesting to see that through a staircase, you can, even though it's inside, have a relation to the space outside. So like the big Brazilian spaces, which we dream of in Europe, are also symbolized by actually just one staircase in a quite small room, but it takes the idea of spatial impotent with it. Bom, agora como cinco lugar, a Alyssa vai apresentar parte da sua tese que ela terminou em fevereiro. Okay, so I stick, first, I have to say that like this thesis it's a synthesis of the methods I've been taught in my studies with Myriam. So I think it's a good example for the students to see how students think about those methods and how they can be used. The first question is, why do I compare three countries? So Berlin, like the German culture, are my roots. This is where I've been grown up, everything. Sao Paulo is something I had a very intense connection through the work with Myriam. I worked on Brazilian architecture for 2.5 years before doing my thesis. And Tokyo is in there to have kind of a counterpoint to all this. So because of the Japanese culture, which is not connected to the European or the Western cultures at all, you have a counterpoint to the relations and the cultural impotence on architecture. Okay. So I start from the back with my thesis. So what you see is the conclusion. The idea was to try to kind of get a different approach on public space, and don't think it from the cultural spaces we used to talk about, of libraries and whatsoever, but to think of public space in its connection with the private space, so with living. What impact do those two counterparts have on each other, and how do they relate, and what does it mean? So I ended up, after all this theoretical research, to say, okay, I cannot give an answer to it, but my approach is that with my biography and my background and the idea of cultural impotence on architecture, what happens if I take certain parts from different cultures and bring them in the idea to the one I know? So to bring it to my surrounding and look what happens. So this is kind of an overdrawing of the idea, to say, okay, what happens if I take my flat, my window, and just put the Copan in front? So what happens to the space I have in this backyard, which you've seen in Myriam's thing already, that we have a block structure in Europe. So what happens to this form of backyard if my living looks like this?
So it's the overlaying of certain given themes by something different. Well, I didn't do that only with my window, it's also the entrance of my house. So this is like the very small one entering the backyard. So what would happen if I would take this entrance and transform it into an entrance like you can find it on the Kopan? So what would happen to this backyard, to this public space in the back, in use of the people living in this whole block? And as you can see, it's an additional architecture, which only changes in color and sometimes a bit in the shape of the windows, but it stays the same. So what happens to this space, which is kind of empty at the moment, without really like use of people, if I open it up and take the idea of the Kopan's gallery as a connection to the urban space into a structure like this? So I went a bit further away. This is the square next to my house. As you can see wonderfully, even though it was winter, we have a restaurant, but everything is empty. So even in summer, nobody is using this. You have benches, you have trees, but it's empty space. So here I try to think what happens if I bring people here. So by walking through Sao Paulo in 3.5 weeks, no, actually in 6, I found that this situation, like where I go for coffee in the morning, I go there in my lunchtime, I pass by while on my way home, brings people together, and it connects you to the city because you go there every day. I have the coffee every day at the same place, but it has not to be in my flat. It can be everywhere in the city. So this was the first layer. And then I thought, okay, what happens if I take this idea and kind of put it in connection to Japan, where the public space is very, very dense, because the private space is put down to a minimum, really to a minimum. So they have to live in the city because their private flats don't even have the space to prevent food or anything. Even storage they have somewhere in the city. And the very interesting part here is that the definition of space in Germany or in Europe works here through this. In Japan, they're having curtains just protecting your face. So you can see that there are people, but you cannot see who it is. And in Sao Paulo, it's very funny because it just goes in there, and sometimes you have all the fruits hanging there. So they actually take the objects they're selling to create privacy within the public space. So you create individual spaces, which can be public and private at the same time. Okay, so now I show you how I got the ideas. I said I was comparing. So I started with images like this. I mean, everybody of us has to work with Google. So the idea was, what is scale and the urban code has to do with the language of architecture, with the language of the public space. So it was a translation from the actual picture into a schemata, and then reduce it to just one small model. This model has 25 to 16 centimeters, and I had, like, I think 35 of those. Like, to each topic, it was one, because through this translation from a picture to a graphic to a space again, it was the reduction to the pure understanding of what it is about. So, as you can see on the next one, you can also translate it into just graphics. So talking about density, it starts that Berlin has just 3 million people, inhabitants. Tokyo has 36, but just on the same area like Berlin. So the density is about 55,000 times higher than in Berlin. And Sao Paulo has something in between. They have space, but they still have lots of people. So my question was, how does that density work? So in Europe, we have an addition. We have an addition in structure. It's all in a grid. It's all added. It's a patchwork. In Sao Paulo, this patchwork, this density works because they have a vertical addition of space. So you just staple spaces, one on another, and through this, the vertical connection of the private and the urban space is very important. So this is like in result why there is a gallery in the Kopan, because you have the private space on top, and you have the urban space, so you have to have something in between. In Japan, they have like the density in the horizontal. So they have very, very, very small houses, and they're all been added
So there's no space left at all. So they live on the street. The public space there is the street, mainly. Okay. So from that first scale, I went on to look on how does an entrance work. So this is what I know. This is like the backyards of Berlin. It's like one backyard after the other addition. So then I got to know the Kopan, lucky me, with this wonderful gallery where like everybody can use it, but at the same time it's very private for the people entering it. So it's like it's a village for those who live above, but at the same time it's an addition to the urban grid in function for the surrounding area. So you have cafes and everything in there. In Japan, the entrance works completely different. So as we have seen it with the food stall, here too, they have most of the time like a floating space continuum between the private place and the street, which is the public space, but at the same time have this visual filter, which just kind of covers the most how do you say it? The most central parts of the human body. It's like it's the breast and the face. So this part is floating, and if you like sit down, you change your perspective. You get part of the public space. If you stand up, you're part of the private space. And again, try to translate like all these pictures into models, and then taking them back to pictures again. So it's like it's a jump in between the counterparts of creating space and reducing it to a picture to enhance the idea. So after looking just at the entrances, it was my question occurred: what is happening between it? So in Germany we have, as I said, we have those backyards, and we have staircases, and like from the main structure, it works like this. You have the public space. You have the private space, which is the black one, and you have that threshold space, which is like it's an in-between space, which is kind of surrounded by the public. So it's quite near that they try to privatize it by just putting personal objects into it. So it's an expansion of private space into an actual in-between or public space up here. In Sao Paulo, from my research, or it was more an observation. It works that this in-between space, like I told, is the gallery, for example, is something which clearly is connected to the public space, but has also an additional value to the private one. So it's a correlation, it's an flickering in between those different uses. So that's the idea of the individual spaces like they are in Japan. Oh, I'm sorry. And here in Japan, it's that addition of layering, kind of going into the depth of something and connecting it through the different positions of your body, like standing, sitting, lying, whatsoever. I mean, the Japan culture, well, like spatial definition, relies on a tatami mattress. So this is the smallest space a human body needs to have all positions in its use. So to connect those, it has like the lying position where you have a maximum fluent space container. You have the sitting one, which is getting denser, which can be like, is created by filters. And then you have like the standing one, which is the most private. And I thought, okay, I talked about space, but I always want to talk about the culture too. And I can remember that when we were doing the workshop here, Bruno came up nearly every day asking me, are you interested in a pork sandwich? So I thought, okay, what happens if I have a closer look to food? Because there's a transformation of the correlation of those forms and spaces in between too. So this was more for the eye to understand how a two-dimensional space or picture can be read in different forms. So yes, that was something out of my thesis. So thank you. Eu quero fechar estes pensamentos sobre arquitetura e convidar vocês de ver, de olhar com o pé, de andar, de mover-se, de sobrepor, de transformar as coisas que nós vemos e
eu acho que olhar e perguntar atrás é a coisa mais importante que nós temos como arquiteto, porque eu penso que todas as análises que nós fazemos, como nós vivemos, é uma coisa entre razão e emoção, e nós precisamos depois transformar em nosso espaço esta nossa linguagem. E para mim a arquitetura, ou a saudade da arquitetura, fica sempre fora do que eu posso atingir. Eu não sei se posso dizer claro, mas este é o meu motor para continuar de mover-me e de olhar. Obrigada para a sua atenção.